que nós precisamos entender é que todo pecado tem suas consequências. E uma vez que nós nos arrependemos e nos humilhamos e nos quebrantamos diante de Deus, a Bíblia nos dá alguns exemplos, e eu já vou ler sobre isso, que Deus, ele pode inclusive diminuir o tempo dessa correção, partindo do pressuposto de que nós nos posicionemos de acordo com a sua vontade, mas de coração, porque há uma diferença entre remorso e arrependimento. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Uma pessoa que tem remorso é uma pessoa que está sempre pedindo perdão e fazendo as mesmas coisas. Uma pessoa que se arrepende é uma pessoa que reconhece que errou, que falhou e que precisa da graça e da misericórdia de Deus e, em parceria com o Espírito Santo, se posiciona em relação ao pecado, para que não possa ficar vivendo dessa forma. E é interessante que esse texto que nós lemos de Hebreus diz que o Deus disciplina o filho a quem ama. E na verdade ele diz aqui que toda correção, no primeiro momento, nos traz tristeza, mas que na verdade nos exercita para que nós possamos participar de uma vida de santidade. É interessante que o texto continua assim, Hebreus 11, 12 agora diz assim: portanto fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Significa que na caminhada muitas vezes os nossos joelhos, a nossa firmeza em obedecer a Deus vacila. A Bíblia diz assim: façam caminho retos para os seus pés, para que o manco não se desvie e antes seja curado. Olha só que interessante, Deus tem o desejo que através da disciplina e através da repreensão, nós possamos nos fortalecer e sermos curados. Versículo 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Então, queridos, é importante nós entendermos que Deus, através da disciplina, através da dor, através do processo que Ele permite que eu e você passemos, nós possamos nos arrepender e através desse arrependimento, através desse quebrantamento, Deus nos derrama ainda mais a sua graça e nos ajuda a vencer. Entenda que a palavra de Deus diz que as bênçãos seguirão aqueles que obedecem à palavra de Deus. O problema é que hoje em dia as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas elas não querem se submeter a Deus e nem adorar a Deus. E olha, eu quero deixar aqui um aspas, uma das maneiras mais incríveis que eu e você podemos expressar a nossa adoração é através da nossa obediência a Deus e a sua palavra. Agora presta atenção, nós estamos falando sobre o conceito de quebra de maldição. E nós precisamos desmistificar isso. Abra comigo a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. É um versículo bem conhecido. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Isso significa que nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, aqui entra um conceito do Novo Testamento, da Nova Aliança, que diz que se eu e você confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos purificar, ou seja, nos libertar daquele vício, daquele tipo de ato, de atitude que nos escraviza em relação ao pecado. E a Bíblia diz que Ele nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. É interessante que existe um outro texto também que está em Tiago, capítulo 5. Vamos lá, para Tiago. Evangelho de Tiago. Tiago capítulo 5. Versículo 12, é um texto bem conhecido também, que diz assim:
Tiago capítulo 5, versículo 16, perdão. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Por isso que às vezes há a necessidade de nós confessarmos a Deus, mas de nós encontrarmos um irmão, uma irmã, um pastor, uma pastora, que sejam maduros para que possa te ouvir, para que você possa abrir o seu coração e se cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aí entra aquele versículo que a gente usa muito quando nós estamos orando. E a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Ou seja, o contexto desse versículo se refere ao momento que nós confessamos aos nossos irmãos os nossos pecados e nós recebemos a oração desse irmão para que esta oração possa estar nos curando. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que nós aprendemos aqui é que em 1 João nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. Mas às vezes é necessário nós abrirmos o nosso coração para o nosso irmão, confessarmos o nosso pecado e pedir para que esse irmão ore por nós. E é interessante que há uma ordenança de Deus aqui nesse sentido, que parte de um princípio que a partir do momento que é feita essa oração, este pecado ele deixa de existir, ele deixa de ter poder, porque a Bíblia diz que existe cura para mim e para você. Então nós estamos entendendo que a partir do momento que nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, que nós confessamos para um irmão maduro em Cristo, que possa orar por nós, nós somos curados e libertos do pecado. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, queridos. As consequências, tem pessoas que falam assim, mas eu preciso que você ore por mim, pastor, porque eu estou vivendo debaixo de alguma maldição, de algum problema. Entenda uma coisa, se você entregou sua vida a Jesus, se você se posicionou em relação ao pecado, se você não tem aberto nenhum tipo de ilegalidade na tua vida, se você tem pedido ao Senhor para que Ele sonde o seu coração, para que Ele veja se há algo em você, como Davi orou, que não agrada ao Senhor, e se você tem procurado servir ao Senhor, entenda que todos os processos que nós passamos, nada mais são do que processos de purificação, onde muitas vezes nós somos testados, onde muitas vezes nós somos peneirados, onde muitas vezes nós admitimos que ainda existem áreas da nossa vida que precisam de arrependimento, de confissão, de mudança. Mas entenda uma coisa, tem pessoas que dizem assim, pastor, mas eu estou debaixo dessa situação por causa do pecado do meu pai e da minha mãe. Entenda, a Bíblia, e eu li primeiro o Velho Testamento, fala que o homem vai viver por aquilo que ele mesmo semear. Significa que eu e você temos a responsabilidade pela nossa própria vida. E se existe algo difícil que você está vivendo, se existe algum processo que você está vivendo, peça ao Senhor para que Ele te esclareça, para que Ele te diga se há ou não pecado. Porque nem todo processo que nós passamos é por causa de consequência de pecado. Existem situações que Deus quer forjar a nossa fé, existem situações que Deus quer nos ajudar a depender mais dEle, mas existem situações que é necessário confessar, como eu li aqui em Tiago 5,16. Em 1 João 1, 8 e 9. Então, às vezes é necessário você botar para fora algo que você sabe que foi um erro, que foi um pecado, que às vezes você guarda 7 chaves. Mas a partir do momento que você confessa a Deus e você confessa a uma autoridade espiritual, e essa pessoa ora por você, esse pecado é quebrado. Não há mais maldição sobre a tua vida. E é sobre isso que eu quero ler agora. Romanos capítulo 8... Romanos capítulo 8, vamos lá. Eu espero que você esteja em casa lendo os textos e meditando na palavra de Deus, para que você possa ser livre. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Romanos capítulo 8, olha que interessante esse versículo primeiro, todo mundo conhece, mas vamos ler o contexto. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim, portanto, agora já não há mais condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Mas o que é estar em Cristo Jesus? Vamos entender. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você entende? Quando eu sempre falo em todos os meus vídeos,
que graça é poder de Deus para que eu e você possamos vencer o pecado? Vamos continuar. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que lindo esse texto, queridos. Olha que interessante, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Significa que Jesus, ao morrer por mim e por você, nos deixou o Espírito Santo, que é poder de Deus, para eu e você vencermos o pecado. Versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quem você tem alimentado mais? A carne ou o Espírito? Versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivo por causa da justiça. Oh, glória! E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos segundo ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, olha que interessante esse texto. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo. Significa que o poder do Espírito Santo gera em nós a capacidade de fazermos mortificar os atos da nossa carne. Isso significa que é uma parceria. É uma parte que o Espírito Santo faz e outra parte que a gente se posiciona em relação ao pecado. Então vamos lá, vamos ler de novo. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, versículo 13, tá? Romanos 8:13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O que significa isso, queridos? É o que eu sempre prego, que a palavra de Deus nos garante aqui que o Espírito Santo de Deus nos fortalece, nos enche e nos capacita para que nós possamos vencer o pecado. Ou seja, nós somos o resultado daquilo que nós alimentamos. A Bíblia diz que aquele que vive pela carne, ele acaba morrendo. Agora, aquele que vive pelo Espírito acaba recebendo o poder do Espírito Santo para poder vencer a carne. Amados, é interessante que você, quando você lê esse texto, você começa pegando o versículo 1 que diz assim: portanto agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tem muita gente usando esse versículo de forma herege e dizendo que você pode fazer o que você quiser, que não há mais nenhuma condenação. É aquela frase famosa, texto sem contexto é pretexto para heresia. Se você ler o contexto, você está falando aqui que não há nenhuma condenação para aqueles que permanecem em Cristo Jesus. O que significa isso? Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, nós estamos tendo munição para mortificar, é uma parceria, agindo, tendo uma parte que é nossa e outra do Espírito, que aí entra aquela parte que Jesus diz: aquele que quer me seguir, que tome sua cruz e venha após mim. A cruz nada mais é do que nós crucificarmos dia após dia na nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades egoístas. E isso, queridos, é um processo que nós vamos sendo santificados. E é interessante que quando a Bíblia diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque vivem por meio de Cristo Jesus.
Isso significa que nós estamos crescendo e nos alimentando através da palavra de Deus e fortalecendo o nosso espírito. Eu costumo dizer, nós somos aquilo que nós alimentamos. Se nós alimentamos a nossa carne, nós acabamos sendo guiados pela nossa natureza humana caída. Há uma guerra dentro de nós. O apóstolo Paulo desabafa isso em sua palavra, no texto da palavra de Deus aos Coríntios, dizendo que é uma luta que ele trava dentro dele. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores porque Jesus. Por quê? Porque Jesus habita em nós e nos dá poder para vencer o pecado. Amém? E eu queria encerrar esse momento de reflexão. Eu volto a repetir, se nós formos estudar profundamente a respeito disso, nós vamos entender que precisaríamos de vários textos, de vários vídeos, para que nós pudéssemos compreender a plenitude disso. Eu estou dando uma pincelada para que você possa entender que a maldição nada mais é do que uma resposta pedagógica, eu diria assim, para que eu e você venhamos a nos arrepender e nos posicionar. Nós lemos em Hebreus que Deus disciplina e açoita o filho a quem ama. E é interessante que nesse mesmo texto fala que se nós estamos sem disciplina, nós não somos filhos. É por isso que às vezes você não entende que o ímpio faz um monte de coisa errada e prospera, porque ele não faz parte, ele não entregou, ele não é da família do Senhor, ele não é salvo e remido pelo sangue de Jesus. Mas a partir do momento que eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E é interessante que nós venhamos a permanecer, porque o problema é que quando nós saímos do centro da vontade de Deus, quando nós damos lugar à carne, nós estamos abrindo legalidade espiritual para que Satanás atue no que a própria palavra de Deus diz, que são as consequências do pecado, que são as maldições que nos alcançam. E eu queria que você entendesse que tudo aquilo que nós fazemos ecoa na eternidade. E eu queria que você abrisse, eu vou ler só mais 2 textos, em 2 Pedro, capítulo 2, nós já estamos indo para 40 minutos de gravação e eu quero ver se eu consigo encerrar no máximo daqui a 5 minutos. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Que diz assim. 2 Pedro, estava em 1 Pedro. 2 Pedro 2, 20, que diz assim: se tendo escapado das contaminações da corrupção do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente neles enredados e por eles dominados, estão em pior estado do que no princípio. Vamos lá, para você entender. Se nós que fomos libertos por Jesus das corrupções, das contaminações do mundo, da carne, através da nossa entrega a Jesus Cristo, nosso posicionamento em relação ao pecado, e se nós nos deixamos nos enredar de novo pela carne e pelas coisas do mundo, a Bíblia diz que o nosso estado, então, ele se torna pior do que o princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro, o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Esse texto aqui, em outras versões, diz assim que o primeiro estado do homem torna-se pior. Aliás, o segundo estado do homem torna-se pior do que o primeiro. Existe um texto em que Jesus fala que o espírito maligno ele sai, ele vai embora, mas se ele encontra a casa vazia, ou seja, se o teu interior não está cheio da palavra de Deus, se a tua vida não é uma vida consagrada ao Senhor, se você está vazio, se você está vivendo uma vida carnal, se há um espaço que seria do Espírito Santo aberto, e aberto esse através da legalidade por causa do nosso próprio pecado, a Bíblia diz que o diabo volta e traz mais 7. Ou seja, o estado da pessoa fica pior do que o primeiro. E aqui ele usa até um provérbio: o cão volta para o seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Você pode lavar um porquinho, deixar ele limpinho, mas se ele vê uma lama, ele vai correr para lá e vai se sujar. Então,
a Bíblia diz que nós precisamos valorizar aquilo que Jesus fez por nós. Eu tenho orado e eu tenho pedido a Deus para que o temor dele tome conta dos nossos corações. É muito triste o que nós estamos vivendo nesse tempo. As pessoas perderam o temor por Deus. As pessoas perderam o temor pelo próprio pecado. E elas começam a querer que uma oração mágica faça com que toda a maldição, por causa dos erros que elas mesmas cometem, seja quebrada do dia para a noite. Eu posso dizer uma coisa para você? A vida da gente é uma semeadura. E uma das formas de nós desmistificarmos essa questão da maldição é que quando nós nos posicionamos, e eu li vários textos da palavra para que você pudesse entender, e nos posicionamos em relação ao pecado, as bênçãos contidas na palavra de Deus começam a nos seguir. E todas as maldições, porque nós não estamos mais vivendo em pecado, estamos vivendo em Cristo, através do poder do Espírito Santo, elas são jogadas fora. E eu queria deixar um último texto, e é interessante que esse texto está no Velho Testamento, tá? Está lá em Miqueias, capítulo 7. Eu convido você a abrir a Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 20. Olha que lindo esse texto. Quem, ó Deus... Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 20, para quem quiser e estiver anotando. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Olha que interessante esse texto, queridos. A Bíblia diz: quem é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que se esquece da rebelião, da rebeldia, da desobediência, e que retém a sua ira para sempre, que não retém a sua ira para sempre. Aqui o texto está falando do momento de ira, que é o momento que as maldições nos alcançam, para que elas possam gerar arrependimento. Na verdade, a maldição nada mais é do que um clamor de Deus dizendo: filho, eu te amo tanto que eu estou permitindo que você se machuque, para que você entenda que o pecado tem consequências, para que você se arrependa, para que você mude o rumo. Arrependimento, o significado da palavra arrependimento é mudança de caminho, mudança de atitude, para que você mude o rumo da tua vida, para que você possa ser curado e liberto. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Não retenha a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Deus tem prazer de te abençoar e me abençoar. Deus tem prazer de realizar os desejos mais profundos do meu ser, da minha alma, da tua alma. Deus tem prazer